Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Eu confesso que eu não esperava tanta gente aqui. Animado, hein? Começar apresentando aqui o Rodrigo para vocês. Rodrigo, por favor. Rodrigo Matheus, se apresente aqui para o pessoal, por favor. Bom, para quem não me conhece, eu sou responsável pela unidade digital na Balduco, também conhecido como Grupo Pandurata. Estou lá há quase 2 anos com essa missão maravilhosa de ajudar a companhia a se digitalizar, a desenvolver o e-commerce. Legal. Eu sou Paulo Planet, eu sou o CRO na Tail. A Tail faz parte do Grupo TOTS, a gente em especial da unidade de inteligência de dados da companhia. E estamos aqui para contar um pouco como a gente tem ajudado a Balduco a arrebentar no seu caso de uso aqui. Bom, ao que consta aqui, vão deixar a gente fazer perguntas depois. Então, em algum momento, imagino a gente fazer mais no final, abrir para perguntas, então fiquem à vontade. Perguntas simpáticas, por favor, né? Tá bom. Eu estou com um passador de slides aqui, vamos lá. Bom, esse sou eu, esse é o Rodrigo, a gente já se apresentou. Aqui, quando a gente estava preparando o material, a gente pensou em começar a abrir já contando um pouco do caso de uso, o caso de uso deles, para ajudar a tangibilizar um pouco o que a gente consegue fazer. O Rodrigo vai contar um pouco o quanto a Balduco está num momento de transformação muito grande. Então, esse caso de uso, em especial conosco aqui de Tail, a lógica foi começar muito usando um novo ambiente digital da marca e a gente usar ele como um ambiente de coleta de dados, um ambiente que a gente usasse para conhecer esse consumidor muito forte. Até eu tenho uma série de algoritmos que ajudam a entender esse comportamento do consumidor. E aí a ideia aqui também fosse que toda essa base de dados ajudasse não só num conhecimento, mas fosse usado muito forte. Para que a gente pudesse também fazer com que essas audiências, esse consumidor, fizesse parte de uma estratégia de comunicação da marca. Uma marca que historicamente falava com o consumidor, mas a sua venda não era com ela. O Rodrigo vai contar um pouquinho disso aqui já para a gente. Dentro das estratégias, tem toda uma parte de análise de dados, então a gente usar esse comportamento do consumidor como um momento de conhecimento sobre ele. A gente conseguir segregar isso entre as melhores personas, as personas que fazem mais sentido para a marca. E aí, em especial, deixar essas audiências com uma ativação em tempo real dentro das plataformas de mídia. Então, imaginar que toda essa comunicação de mídia digital da marca, ela tem essas personas em prontidão, sendo alimentadas em tempo real dentro das plataformas de mídia, para que toda uma estratégia de mídia pudesse usar essas personas. Isso aqui, obviamente, trouxe um pouco de resultado. Rodrigo, eu queria abrir aqui, perguntando para você aqui, queria que você abrisse aqui, contando um pouco dessa jornada aqui, em especial com um pouquinho com esse olhar nos resultados, porque no final a gente sabe que, porque os projetos vão para frente também, tem a necessidade de a gente mostrar resultados rápido dentro da companhia. Então, queria que você puder começar abrindo aqui para a turma, por favor. Legal. Acho que primeiro para explicar um pouco para vocês o que significa essa unidade digital, a gente tem 3 grandes frentes de atuação. Primeiro de tudo, a nossa relação com o varejo. Então, somos nós, enquanto marca, dentro do varejista, seja ele um pure player, seja ele um varejo tradicional com o seu canal online. A segunda frente, que é aqui onde a gente vai focar toda a iniciativa de D2C que a gente tem. E a terceira frente, que a gente tem alguns projetos no que diz respeito ao B2B digital. A gente começou essa conversa aí no ano passado, um pouco depois que eu cheguei na companhia, porque a empresa entendeu que era muito importante, não só pelo resultado de venda que o canal tem, vocês devem imaginar, a Balduco é gigantesca, é um fabricante que vende alimento no Brasil todo. A operação de D2C ainda é super pequena, super irrelevante no total do resultado da companhia, mas com uma visão muito clara de que a digitalização é importante para o futuro da organização e para os nossos objetivos relacionados a marketing, a negócios e a outras frentes que a gente tem dentro do nosso plano estratégico. Tá? E quando a gente abriu essa conversa, o objetivo era muito simples. Eu falei com o Emanuel, falei, cara, a gente vai montar, eu tenho que dobrar esse ano de resultado versus o ano anterior, eu tenho algumas ideias de para onde ir,
mas a gente precisa qualificar essa performance de comunicação e de ativação. Então, tudo partiu daí para a gente começar a implementação para chegar pronto no Natal, que acho que quem conhece a Balduco sabe que Balduco e Natal tem tudo a ver, né? E é o grande momento da nossa operação de D2C atual, o Natal e a Páscoa que a gente está vivendo agora. Você quer falar mais? Quer ir um pouco na sequência? Agora a gente vai em alguns pontos aqui, alguns pontos principais aqui para a gente ir passando. Primeira coisa que, quando eu estava preparando para o Rodrigo, eu falei, Rodrigo, importante a gente pensar o seguinte, esse painel aqui, ele não tem que ser sobre futurologia. Futurologia de o que vai acontecer no futuro, a gente traz os gringos para cá, eles contam tudo o que está acontecendo. No caso do Balduco, as pessoas vão querer saber qual é a dor real. As pessoas têm uma dor muito parecida com vocês. Então, vamos falar aqui sobre o caso mais real possível. Eu falei, cara, só dá para começar contando o mundo real se a gente começar pelas dores. E aí a ideia foi listar algumas dores que a Balduco tem. E a ideia é compartilhar aqui um pouco com vocês as dores que são... Acho que são de Balduco, mas acho que não são muito diferentes da grande maioria de quem está iniciando o seu processo de digitalização, de transformação digital. Então, Rodrigo, eu queria que você contasse um pouco, passasse um pouco por esses temas todos. Se você puder, você falou um pouquinho sobre características do mercado, mas acho que é legal falar de características do mercado, falar um pouco sobre essa transição aqui de mídia off, mídia on, também aí a gente passou por um momento de pandemia, estamos aqui ao vivo, maravilhoso estar aqui ao vivo, né, gente? Essa importância, você comentou também, do quanto o digital tem dentro da estratégia da companhia, tem um percentual maior, que tem uma expectativa de vocês, que ele esteja. Tem também um pouco, quando você tem uma transição de produto, que acho que também é uma questão de Balduco muito conhecida por um pedaço específico, um período específico do ano, um ou dois produtos mais específicos, e agora a ideia está mais presente ao longo do ano. Assim como... uma mudança muito grande, que a gente vai ter um capítulo específico sobre isso, mas também a lógica de deixar de vender pelos outros e a Balduco própria também ser responsável pelas suas vendas. Então, se você puder passar um pouquinho aqui pelas dores, cara, seria muito primeiro, legal. só para dividir um pouco do bastidor aqui da nossa primeira conversa, eu falei, porra, cara, vendo biscoito, vendo panetone, tem tanta gente que pode falar muito melhor que a gente, que já está muito mais avançado, você quer queimar meu filme, né? A gente discutiu isso, mas a verdade é que o Paulo tem razão, esse momento de começar, estamos em 2022, eu trabalho há 20 anos com digital, com comunicação digital, e ainda tem muita empresa que está passando por isso, e a gente é uma delas. Acho eu que num compasso mais acelerado do que se a gente tivesse essa conversa um ano atrás, mas é uma jornada, né? Então, a gente deu os primeiros passinhos para esse caminho. Então, acho que, só para recapitular aqui, quando a gente fala de características de mercado, é muito fácil vender um celular que custa R$8.000 e poder entregar na casa do Paulo sem nenhum problema. Vender um biscoito, até mesmo um panetone, tem toda uma equação ultra complexa. Então, a gente teve um problema nesse Natal e me impactou 3 pontos da margem por conta de frete. E 3 pontos de margem para um negócio que tem valores absolutos baixos é importante. Então, qualquer desvio é sobre errar ou acertar. Então, acho que isso é muito importante e é um desafio para a indústria de bens de consumo que vive de uma lógica. Acho que eu tenho uma carreira em indústria de bens de consumo, também trabalhei em automobilística, empresa de serviço, e na empresa automobilística é muito óbvio você falar de ciclo de vida, de CRM, de dados. A indústria de bens de consumo se fez vendendo para o supermercado, vendendo através do supermercado e de outros canais de venda. Então, nunca foi necessário se preocupar com quem estava do outro lado, né? E a gente falou hoje um pouco mais cedo também, até então a gente está muito acostumado nesse segmento a olhar os dados de mercado. Então, a gente olha para um painel de Kantar, para Nielsen, para qualquer outro player, e o que eu brinquei com o Paulo foi que a gente vê o lago de cima, né? Então está lá o lago, a gente sabe a penetração da categoria, frequência, volume médio, mas quando a gente mergulha nesse lago é exatamente quando a gente começa a tentar entender que ela é diferente dele, que é diferente dela e assim por diante, e que isso influencia demais no resultado. O dado do chat anterior que fala sobre
conversão é quase 3 vezes a mais aqui a média de conversão que a gente teve durante toda a campanha. Então, a brincadeira aqui é, cada R$1 que eu gastei através de toda essa qualificação do target, me valem R$3. E hoje, dado todo esse contexto e toda a competição que existe, cara, é sobre, mais uma vez, fazer o resultado no final do ano ou não. Então, acho que esse é um dos pontos importantes. Mídia on versus mídia off, acho que a indústria de bens de consumo como um todo, não diferente a gente, passa também por essa transição, que está se acelerando. A gente, junto com o time de marketing, que acho que tem alguns representantes aqui, a gente vem num compasso de acelerar algumas iniciativas de digitalização, de produção de conteúdo, que vão ser muito importantes para essa evolução que a gente tem, e isso naturalmente vai fazendo com que a gente melhore como a gente se comporta em relação à mídia e o quanto a gente tira de resultado dessa mídia. Tá? Rodrigo, esse aspecto em especial, a mudança tem sido bem radical para vocês, na mudança de investimento desse universo off para o on, tem sido bem agressiva para os padrões de vocês? Acho que a gente, para o padrão da indústria de bens de consumo, a gente já tem um nível de investimento digital ultra importante. Tá? E a nossa visão é que a gente ainda tem espaço para acelerar isso. Não vai acontecer da noite para o dia, mas está acontecendo. Né? Como eu falei, a gente está no meio de um processo. Acho que sobre a importância do negócio digital, já falei. Acho que no segmento do grande varejo, a gente estava lá agora ouvindo o rapaz do Carrefour falar, francês, veio da Europa, lá já representa bens de consumo, né, alimentos, 15%. E a crença dele é muito parecida com a minha. Isso vai acontecer aqui. Eu brinco que a Europa, a Ásia, principalmente a China, os Estados Unidos, é a nossa janela para o futuro. Então, está acontecendo lá, vai acontecer aqui. A questão é em quanto tempo isso acontece. E a gente acredita que a gente precisa estar preparado. Digitalização de produto de baixo valor, acho que a gente tem tentado virar um pouco a chave de um pensamento de produto para um pensamento de serviço. Então, eu, enquanto fabricante, quando decido vender direto para o consumidor, eu preciso pensar que eu estou prestando um serviço para esse cara. Então, esse é o mantra. E, nesse sentido, a gente ainda tem muito a caminhar, a gente tem muito problema para resolver, porque quando vai lá o Magalu, o Mercado Livre, o Rappi entrega em horas, no dia seguinte, no mesmo dia, esse vira o standard do que é um excelente serviço para o e-commerce. Então, a gente vem acompanhando agora, né? E é muito louco como de um Natal para o outro muda, como do Natal para a Páscoa muda. Então, eu vi vários cancelamentos de pedido, onde a justificativa era, demora muito para entregar. Então, a gente ainda também tem que evoluir nesse sentido. E acho que conhecer o consumidor, acho que se a gente pudesse quantificar quanto que vale isso, eu tenho certeza absoluta que por muito tempo o valor desse conhecimento do consumidor é muito maior do que de fato o que a gente, enquanto unidade digital, já vende ou vai vender nos próximos 3 anos. Então, até a gente teve uma conversa, eu tive uma conversa ontem com um fundo de investimento, a gente estava falando e o cara trouxe exatamente isso. Quanto vale daqui um período essa inteligência e todos esses dados que vocês vão ter dos consumidores? Então, no fim do dia, é um painel de consumidor ao vivo que vai poder falar sobre o que a gente está vendendo, o que a gente está fazendo. Perfeito. Esse item a gente vai ter um momento específico para falar disso, que eu acho que é hiper relevante. Bom, beleza. Então, acho que temos aqui um pouquinho de panorama de dores que um profissional de marketing de uma marca relevante enfrenta. E vamos mostrar um pouquinho como é que isso foi avançando. Então, também queria, Rodrigo, que você contasse um pouco para a turma, que eu acho que é legal. Acho que também aqui um pouco o desafio é como é que eu monto a minha estrutura para fazer isso acontecer, né? Que tipo de profissional eu preciso ter dentro de casa? Que tipo de fornecedor eu consigo ter dentro, eu preciso ter ao meu redor para conseguir fazer uma transformação desse tamanho? Então, queria que você contasse um pouco, Rodrigo, primeiro, o que tem dentro dessa unidade digital interna que vocês montaram, e o que
desafio, o que vocês têm nessa transição, o que mudou quando você tem uma unidade digital, né, dentro de casa. Queria que você contasse um pouco também sobre o que está nesse seu ecossistema de fornecedor. Eu sei que você tem um fornecedor maravilhoso lá, que é o pessoal de uma empresa de dados, que é incrível. Ó o Jabá. Mas queria que você contasse um pouco o que está à volta, inclusive outras empresas, outros logos, que eu acho que é muito legal para entender quem são as empresas ao redor que ajudam isso aconteça, seja numa etapa de serviço, né, mais hora homem, mais mulher hora, e efetivamente que tipo de plataforma está dentro desse ecossistema de vocês também. Bom, primeiro sobre as equipes, né? A gente está vivendo um momento desafiador aqui, estou vendo algumas pessoas do meu time aqui, que é recrutar. Então, com pouco dinheiro, com pouca equipe, você está procurando alguém que faça tudo e mais um pouco. Então, mas essa é a grande, é uma piada, mas é verdade. A gente precisa de perfis que tenham um pouco de marketing, um pouco da veia comercial, um pouco do conhecimento de tecnologia e que faz falta. Faz falta um mínimo conhecimento. Eu não sou, nunca fui da área de tecnologia, mas eu brinco que eu sei o mínimo para não ser enganado. Então, acho que essas três frentes são super importantes. E tem uma quarta que eu estou cada vez mais maturando, que é fundamental, que é pessoas capazes de construir uma visão sobre algo que não existe ainda, ou seja, pessoas que têm um perfil estratégico, um perfil de pensamento e de fato fazer um negócio que não existe hoje, seja dentro da Balduco, seja no mercado, enfim. E claro, isso eu estou falando aqui do que a gente está falando do nosso cercadinho ali, aquela meia dúzia que vão ser os bandeirantes da unidade digital. Mas não existe fazer isso acontecer numa empresa gigante como a Balduco sem estar ultra conectado com o que marketing está fazendo, com o que marketing tem de visão. Então, acho que nesse aspecto a gente está avançando de uma forma muito legal. Tecnologia, e eu vou falar coisas menos óbvias aqui para mim, pelo menos, que cara, eu tenho intensas conversas com a área fiscal da empresa, com a área jurídica da empresa, e claramente com a própria área de tecnologia, por conta de, e aí, o que a gente faz agora? O que a gente precisa evoluir? Então, acho que isso é um pouco do contexto interno. Não adianta, ainda que eu tivesse chance de ter uma equipe de 100 pessoas para fazer esse negócio acontecer, ele não vai acontecer se a gente não construir esse engajamento transversal nas equipes que estão dentro da empresa, dentro da nave-mãe, como eu brinco. A unidade digital, ela responde para a unidade de marketing, efetivamente, Rodrigo? Faz exatamente, acho que 3 dias que foi oficialmente comunicado. A Balduco teve uma reorganização, então a gente tem algumas áreas que são transversais às unidades de negócio. Então, a gente tem a unidade de negócio Brasil, a gente tem a unidade de negócio internacional, nossa operação nos Estados Unidos. A gente tem uma fábrica nos Estados Unidos, aliás, que é muito legal, e toda a exportação. Casa Balduco, que também é um business separado, lojas de fábrica e digital, que é o filho pequeno dessa brincadeira. E a gente reporta direto para o CEO. Por enquanto, amanhã pode mudar, enfim, é assim que está organizado agora. Do ponto de vista de parceiros, acho que eu sempre falo não, mentira. Eu ouvi uma vez, acho que há uns 8, 10 anos, o CMO da Heineken falando num evento, e ele falava sobre quando a Heineken estava entrando no Brasil e foi patrocinar o Lollapalooza, e era patrocinado pela Ambev, e eles... O Lollapalooza era mais do que eles tinham de verba de marketing para o ano inteiro. E ele falou uma frase que me marcou muito, que é: se você quer ser grande, primeiro você tem que parecer grande. Então, se a gente quer ser grande, a gente precisa contar com parceiros e com um ecossistema que vai ajudar a gente a chegar lá. Seja para cobrir algum capability, alguma especialidade que a gente não tem, porque nunca vai ter, ou não tem porque ainda não temos tamanho para ter, seja porque a gente precisa estar em linha com o que está acontecendo e com quem são os nossos benchmarks, né? E plataformas, acho que um pouco da mesma coisa. A gente sempre tem uma discussão
sobre quem é o parceiro ideal quando a gente fala de plataforma de mídia, quando a gente fala de uma plataforma de e-commerce, quando a gente fala de uma plataforma mobile, marketplace. Então, é essa mesma lógica. A gente tem que se conectar com quem está à frente da gente. Então, essa é a minha visão, é um pouco do que eu acredito e do que me dá um pouco de canseira para construir todo dia, porque todo dia você pede dinheiro, pede investimento, pede espaço, mas é divertido. Perfeito. Você pode comentar mais ou menos em que escala estão esses não exatamente em que escala, mas aonde exatamente eles são fortes? Então, por exemplo, no meu dia a dia com você, eu interajo muito com a sua agência. Você tem fornecedores mais no universo de dados, que te ajudam mais especificamente em CRM, em comunicação, alguma coisa em específico em engenharia. Você consegue só tangibilizar aqui para todo mundo aqui aonde? Vou tentar. Então, pensando na frente dados, a gente, obviamente, como eu falei, a gente está aqui trabalhando com a Tail, mas também a gente recém-implementou a plataforma da Salesforce, tá? Que é realmente uma Ferrari na mão de alguém que não sabe dirigir. Mas a gente tem uma ambição grande de CRM e a gente está nesse primeiro passo sobre inteligência de dados e construção dessa estrutura, né? Quando a gente fala sobre a parte de desenvolvimento e comunicação, a gente acabou encontrando no ecossistema do Grupo Stefanini, tá eu, Ale, representando o grupo aí, porque acho que a gente entendeu que dentro desse pensamento de ecossistema, a gente tem a W3 que tem uma especificidade sobre comunicação digital, tem a House que cuida da plataforma e a própria Stefanini que está na retaguarda com qualquer necessidade de desenvolvimento para quase qualquer coisa. Então é um pouco disso também que a gente olha. E quando a gente vai para frente de operação, a gente está reconstruindo, a gente tentou por um caminho, a gente está reconstruindo qual vai ser o modelo operacional que a gente vai ter para entregar esse serviço que a gente quer entregar. Então, uma logística mais eficiente, um last mile mais eficiente, um sistema de picking, packing que vai endereçar projetos que a gente tem para o futuro e que hoje a gente não está capaz de fazer e assim por diante. Legal. Respondi, Paulo? Estou tentando tirar as respostas do homem aqui, hein, para todo mundo entender como é que está o ecossistema dele. Vamos embora. Legal, Rodrigão. Muito bom, cara, porque eu acho que essa é uma das coisas mais ricas, a gente compartilhar. E aqui eu queria que você contasse um pouco, Rodrigo, um pouco essa linha do tempo que vocês foram passando. Eu acho que tem uma coisa que eu acho fantástica do caso deles, que eu acho que é algo que está acontecendo muito forte com o mercado, e acho que não é coincidência tanto o celular ter sido tirado para sacar, para olhar esse slide, que é um momento... A gente vai falar disso num outro slide aqui especificamente, então, mas é um momento de transição muito forte, né? Em que eu tinha uma venda basicamente feita em terceiros, né? E eu começo a ter, primeiro, não só o e-commerce da marca, mas começo a ter inclusive as lojas físicas da marca, né? Que é um momento, e acho que todo mundo aqui já trombou com uma Casa Balduco por aí, né? Não é difícil trombar, a gente tem visto ela em todos os lugares, enfim. Então eu queria que você contasse um pouco essa jornada aqui, essa caminhada, porque eu acho que ela, de alguma forma, não é um pouco só a caminhada de vocês, né? Tem muito a ver com caminhadas muito similares que a gente tem visto no mercado. Acho que aqui, quando a gente fala, eu vou colocar, tá em ordem cronológica, não Perfeito. necessariamente uma coisa mais importante que a outra. Mas acho que o precursor dessa digitalização é muito a Casa Balduco. Então, mais uma vez, a unidade que é muito menor que a Balduco em si, né? Ainda são 115 lojas. Quantas lojas? 115. 115, ainda é pequeno. Ainda é pequeno. Sim. E eles começaram com um pensamento de fidelização do cliente. Então, nada mais óbvio e tradicional do que um programa de fidelidade ali no checkout da loja para gerar conversão.
e a partir daí a gente começou a capturar dados, né? E acho que Casa Balduco também, fazendo jus aqui ao time que está lá hoje, é um time que puxou muito a história da digitalização com a pandemia, então franqueado, que são os nossos parceiros de negócio, fechando a porta, numa situação super complicada, então aceleramos algumas iniciativas muito importantes dentro da Casa Balduco. E em paralelo a isso, né, na verdade é uma linha do tempo, mas é um pouco paralela, a gente tem uma área que é uma área no mercado conhecida como food service, para a gente chama de área institucional, e que no fim das contas vende produto para as empresas, por exemplo, vende panetone, cesta de Natal para presentear os funcionários no final do ano. E aí alguém, um belo dia, teve uma ideia, e se a gente fizesse um site? E como é que a gente opera? E aí foi sendo construído isso dentro de casa, num jeito bastante balduco de fazer acontecer, aos pouquinhos, de uma forma controlada. E isso é o embrião do e-commerce que a gente tem hoje, ainda focado no sazonal. A gente teve também, aí pensando em maturação, um momento muito importante que está puxado e dirigido pela diretoria, pela área de TI, que é sobre LGPD. Então, hoje, posso garantir categoricamente que a gente está 100% compliance com LGPD. Então, a gente se cerca de parceiros também que nos levem para essa direção. É chato, a gente briga, não sei se o Carlos está aqui, mas a gente briga para cacete, porque no dia a dia isso impõe um compasso diferente aqui. Então, a gente se adequou para poder trabalhar com dados do jeito que tem que ser trabalhado. Tá? E agora, como eu falei recentemente, então, todo esse caminho traz a gente para um momento de maturidade onde a empresa escolheu declarar que dentro do grupo Pandurata, dentro da Balduco, existe uma unidade de negócios digitais para acelerar todos esses movimentos que acontecem em outra direção. E é uma unidade que, entre outras coisas, tem um pouco o papel direto, indireto. A gente está desenhando ainda, a gente fica rabiscando um monte de ideia lá, mas tem o papel de acelerar um pouco as iniciativas, seja lá qual for o caminho que o mercado vai tomar ou que a gente vai dirigir para esse caminho. Tá? Perfeito. Então, aqui tentando dar para vocês um pouco da linha do tempo, como isso vem acontecendo dentro da Balduco. E aí eu queria fazer, em especial aqui, Rodrigo, eu queria que você falasse, porque eu acho que aqui é um capítulo muito especial, essa lógica de eu basicamente sou um produtor, vendo através de terceiros. A minha relação com o consumidor, eu preciso falar com ele, mas eu tenho uma certa distância com ele. O meu entendimento sobre ele, como você falou, eu vejo o lago, eu participo do lago, mas eu ainda tenho uma certa distância dele. E a hora que vocês fazem essa mudança, vocês começam a ter uma loja física de vocês, vocês começam a ter um e-commerce de vocês. O e-commerce da Balduco tem uma característica que eu acho muito interessante, que é uma lógica de, entre outras, logo que você entra nela, você escolhe se você quer entrar no ambiente B2B ou B2C. Então, também tem uma coisa de venda B2B forte dentro do e-commerce, que eu acho que não é algo muito comum no nosso mercado, mas acho super interessante, estratégica, até porque os números são super fortes. Quando você puder abrir aqui, acho que seria muito legal também. E um pouco do quanto isso também cria essa capacidade, essa dinâmica de, opa, peraí, agora esse consumidor ele faz parte da minha base de dados. Então, o Paulo, que em algum momento eu falava com ele, mas sem saber exatamente que ele era o Paulo, ou me comunicaria direto com ele, eu agora, tenho um relacionamento com ele, eu tenho inclusive mais responsabilidade nisso, e inclusive eu preciso ser mais relevante nessa conversa com o Paulo, eu preciso ter uma personalização, idealmente, nessa conversa. Então, queria que você, esse aqui é o slide que talvez eu mais queira que a gente gaste tempo aqui, porque eu acho que tem aqui um aspecto muito especial da operação de vocês acontecendo aqui com essa mudança aqui, que deixa a venda deixando de acontecer especificamente no Marketplace e acontecendo agora nos canais próprios, que eu acho que é um dilema grande de mercado, que é, ou eu estou no Marketplace e faço minha venda própria, ou eu faço minha venda própria e quero ir para o Marketplace, né? Então, eu acho que essa é uma dor e uma discussão, cara, que está na cabeça de todo mundo,
que tem hoje uma operação digital? Legal. Acho que primeiro de tudo é o seguinte, a Balduco é uma máquina de execução, não à toa a gente comercializa, a gente operacionaliza inclusive outras marcas, tá? Por essa capacidade de colocar os produtos na gôndola. Então a gente fala lá dentro de paredão amarelo e um pouco da brincadeira e do desafio é, se a gente vai abrir uma loja, se vai abrir uma loja do Atacadão, do Pão de Açúcar ou qualquer novo varejista que tiver, a gente nem pensa se a gente vai estar presente ou não. A gente vai. Entendeu? Então a gente tem uma distribuição muito, muito, muito importante aí nos pontos de vendas do Brasil todo. Tá tudo bem. Só continuando aqui. Hamilton tá é tudo só amanhã, bem. tá tudo bem. E a lógica é a mesma para o e-commerce ou para qualquer canal de venda existente. Então, o que define o canal de vendas não é o que eu, Rodrigo, acho, até porque eu sou um pouco socrático, né? Só sei que nada sei. É onde o consumidor escolheu comprar. Então, um dado ultra curioso, há menos de 2 anos atrás, quando eu cheguei na companhia, eu declarei que a gente não olharia para os aplicativos de delivery, porque a gente não tinha dinheiro, porque a gente não tinha abraço, e porque não era prioridade naquele momento. E hoje, quando a gente olha os números de um cara como o iFood, que nasceu para vender supermercado, para fazer entrega de restaurante, vendendo supermercado, o iFood para a gente já é mais relevante que alguns canais de e-commerce de grandes varejistas que todo mundo conhece aqui. Então você fala assim, uau, como isso aconteceu, né? Uma parte porque, óbvio, alguém decidiu pivotar lá dentro do iFood, mas muito mais porque a gente, enquanto consumidor, escolheu comprar no iFood a compra do supermercado. E quando isso acontece, eu, enquanto marca, eu, enquanto fabricante, tenho que estar lá. Então, acho que esse é um ponto-chave. E sobre a história do marketplace, no fim do dia também eu falo muito que se a gente for na essência do que significa o marketplace, se a gente for traduzir para o português, é a boa e velha feira. E o que é a feira? Nada mais é do que um monte de vendedores que se unem para que o consumidor encontre as coisas que ele quer num lugar só. Então, nasceu a feira, a mesma lógica do supermercado, a mesma lógica do marketplace digital. Então, também estamos, ainda do jeito que deveria ser, talvez não, mas a gente está caminhando. Então, a gente está lá e a gente está também no nosso e-commerce próprio, porque acho que como o Paulo trouxe, o único lugar que hoje, dentro dessa lógica, a gente consegue realmente acessar os dados e conseguir construir uma inteligência por trás e que servem não só para essa operação, que como eu falei ainda é muito pequena, mas que deveriam servir para todas as outras iniciativas, é lá que a gente vai conseguir capturar. A gente está aqui falando de e-commerce, mas a gente tem muito dado hoje e a gente começou a juntar, né, os pacotinhos aí. Então a gente tem muito dado que vem de Casa Balduco e que a gente nem sabia muito bem o que fazer. Pô, legal. Então eu sei que tem o Paulo, de novo, te usando de exemplo, foi lá, tomou um café na Casa Balduco da Avenida Paulista. Sempre vou. E também comprou no e-commerce. E também um dia a gente vai saber que você comprou no marketplace de não sei aonde. E assim por diante. Então, é como a gente enxerga a ideia de construção e de integração dessa massa de dados. Outra fonte de dados recente que a gente tem das ativações promocionais que a gente tem feito no ponto de venda. Então, tem gerado uma quantidade importante e a gente começa a falar, pô, esse cara cadastrou um cupom de biscoito, esse cara cadastrou um cupom agora na Páscoa, de Colomba, e assim por diante. A gente não usa esse nível de profundidade, tá? Então, não vou enganar vocês, não vou mentir para ninguém aqui, mas a gente já sabe que a gente pode usar isso para evoluir e oferecer para você alguma coisa que faça sentido para você. E acho que um pouco contando sobre isso aqui, entrando nessa parte de dados, a partir do entendimento desse comportamento, a gente construiu 60 clusters para o Natal, para vender panetone, para vender cesta de Natal.
E a gente descobriu coisas muito legais. Primeiro de tudo, para nossa surpresa, a mídia que melhor performou foi a mídia dirigida para B2C, dentro desse pensamento de segmentação e qualificação dos targets. Então você fala, porra, mas é... Vou dar um exemplo aqui. A gente fez uma ação no LinkedIn, porque na nossa ingenuidade, todo mundo que está ali são as pessoas que são os compradores e os decisores de compra de brinde de final de ano para os funcionários. Porra, foi um fiasco, não funcionou. Porra, sei lá, posso aqui elencar 10 razões pela qual não funcionou, mas a gente tinha uma expectativa muito baixa sobre a performance da comunicação de mídia, usando os mesmos canais B2B, B2C, e uma grata surpresa é uma melhor performance overall do B2B. Então, por exemplo, e tem um comportamento muito legal também, que a gente só consegue fazer se a gente tiver dado. Então, a gente começa a falar de Natal em setembro. Então, a gente que causa aquele pânico da galera, nossa, já chegou o Natal de novo. Não só a gente, a indústria como um todo. Então, é o que eu falo, eu defini aqui como o perfil do pesquisador, né? Então, a gente capturou dados de quem foi lá em setembro, entrou no campo de busca para pesquisar alguma coisa e não converteu ali. Então, ele está no momento de tomar uma decisão se ele vai dar um panetone ou se ele vai comprar um chocolate, sei lá o quê. E a gente capturou o dado dessa pessoa e a gente teve o melhor índice de conversão nesse segmento, nesse target. Então, a gente foi aprendendo pequenas coisas ainda, pequenos passos para a fábrica de biscoito, mas muito importante para a gente melhorar a eficiência do nosso trabalho. E nesse caso, eu brinco que a gente transformou R$1 em $1, porque teve mais de 5 vezes a conversão, né, a taxa de conversão, ou seja, nosso dinheiro valeu 5 vezes mais. Que é sempre uma boa notícia para contar para cima, né? É sempre uma boa notícia, né? O dólar, quase 5 agora. Acho que tem uma outra coisa muito legal que a gente aprendeu, a gente vendeu essencialmente para jovens adultos. Tudo bem, tem a ver com o canal, mas também tem a ver com uma coisa que é muito estratégica para a Bauducco, que é avançar num target mais jovem, rejuvenescer a marca e toda a estratégia de marca. E a gente também, o dado mais curioso quando a gente fala de Bauducco, invariavelmente as pessoas pensam em panetone, mas, para nossa surpresa, a taxa de conversão para quem navegou nas páginas de chocotone foi maior do que a da de panetone. Então, isso também tem a ver com a estratégia da companhia de usar o panetone como uma oportunidade de rejuvenescimento da marca. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e, uma vez aprendido, por que a gente não pode usar isso em outros canais e que físico, digital, seja o que for. Então, acho que essa é a beleza da coisa aqui sobre isso. E, no fim do dia, não é sobre fazer uma escolha, é sobre estar de uma forma pertinente em todos os lugares onde tiver o consumidor. Perfeito. Estamos indo para a reta final aqui do nosso papo. Eu acho que tem um pouco aqui a caminhada nessa construção dessa base de dados Bauducco, que eu acho que tem um pouquinho, em algum momento, isso aqui para mim tem um pouquinho de mantra, quando a gente imagina qualquer construção de uma base de dados proprietária, que é, primeira coisa, eu preciso usar essa base de dados como uma fonte para eu literalmente conhecer o meu consumidor. Né? Então, imaginar que toda campanha que eu faço é uma fonte, todas as pessoas que entram no meu e-commerce, convertam ela ou elas não convertam, elas fazem parte desse conhecimento do consumidor, o dado que eu pego numa ação promocional, o dado que eu pego num plano de fidelidade, tudo isso faz parte numa primeira construção, antes de mais nada, para que eu possa conhecer e moldar esse consumidor. Né? Então, achei interessante aqui quando você fala, Rodrigo, que só no Natal vocês acabaram criando 60 personas diferentes, né? Por mais que vocês tenham quase um produto mais único que vocês vendem ali. O quanto depois todo mundo dessa base de dados tem que fazer parte e se tornar uma audiência acionável, então tem que ser possível que a marca consiga conversar em tempo real com essa base. E, por fim, que essa base é importante, não só medir, inclusive conseguir fazer com medição isso, que essa é uma base que, em geral, você vai conseguir ter uma performance muito maior.
vender para quem já comprou sua marca é muito mais fácil do que para vender para quem nunca comprou na sua marca, né? Então, você começa a ter índices não só de performance, mas de saving. Então, Rodrigo, se você puder complementar aqui um pouco o quanto essa estratégia que faz parte dessa caminhada de vocês. E acho que tem uma coisa que você acha que já falou bastante, mas para mim também é um ponto legal, entender que esse processo de construção, ele não é uma corrida de 50 metros. A gente quer que seja uma corrida de 50 metros, nosso chefe quer que seja uma corrida de 50 metros, o investidor quer que seja uma corrida de 50 metros, mas ele tem muito mais a ver com uma maratona do que com uma corrida de 50 metros. Não, e é isso. Quem me conhece, eu sou um cara ansioso, eu tenho pressa, eu quero fazer logo, e todo dia eu acordo de manhã eu falo, não, calma, vai com calma. E do outro lado também tem isso, né? O chefe, numa reunião, não, maravilhoso, vamos lá, a gente não vai cobrar o resultado agora, mas você tem business review a cada 3 meses, por que teve esse aumento de custo aqui, por que teve esse aumento de custo ali? No fim do dia é quanto de dinheiro a gente está entregando, quanto de resultado a gente está entregando para a companhia também. E nesse sentido, tem um ponto que é chave, né? Você tem um bolso. Esse bolso ele serve um pouco para fatiar entre todas as missões e prioridades que a gente tem enquanto empresa, enquanto unidade, enfim, vale para qualquer coisa isso. Quanto mais eficiente eu for aqui, mais dinheiro me sobra para investir em outras coisas. Então, dando um exemplo real também agora, a gente ainda não acabou a campanha de Páscoa, a gente está fazendo um resultado não tão relevante quanto dobrar no Natal, a gente está crescendo acho que quase 40% agora, ainda não acabou, né? Mas a gente gastou menos da metade do que a gente gastou com mídia o ano passado. Então, ou seja, ainda que o crescimento não seja tão grande quanto o do Natal, porque a Páscoa ainda não é relevante para a Balduco quanto o Natal, mas, por outro lado, eu gastei menos. Então, no final ali, no bottom line, vai sobrar um troquinho a mais para a gente aí, investindo no próximo Natal. Perfeito. Pessoal, a gente está super no momento final aqui. Será que dá tempo da gente abrir para perguntas? Dá? Pessoal, alguém gostaria de tentar fazer uma pergunta boa aí? Não sendo capciosa? Vou eu até aí. Você vai? Então eu fico. Já fui assistente de palco. Tudo bem, Rodrigo? Vamos lá. Você fala sobre o investimento de marketing digital, que aumentou bastante. Mas, assim, em percentuais, a gente sabe que a Balduco investe bastante em ações de PDV. O quanto o digital hoje, investimento em mídia, representa no todo para a Balduco, mesmo sabendo que é muito forte no PDV esse investimento? Bom, primeiro de tudo, a Balduco é uma empresa de capital fechado e acho que tem dados internos que eu não me sinto à vontade de compartilhar. O que eu posso dizer é que, assim como todas as outras empresas, não é proporcional, né? Então, a gente ainda investe muito mais no ponto de venda do que no online. Eu não sei te dizer o quanto essa conta está desbalanceada ou não, porque essa conta muda a cada fechamento, a cada mês. Mas o que é importante é que eu acho que começa a acontecer o investimento que eu estou fazendo no PDV, hoje tem lá um QR Code que está levando para uma plataforma digital que está capturando dados desse consumidor. Então, ainda que de uma forma marginal, o investimento que eu começo a fazer no PDV começa a atribuir para isso. Tá? Respondi. Não é fácil. Gente, acho que é isso aí. Queria agradecer a presença de todos. Rodrigo, queria te agradecer. Eu que agradeço a toda a convite, equipe aí obrigado pela participação. E vamos adiante. Valeu, pessoal.